8 de abril, eclipse solar, acontecimentos estranhos em todo o mundo. Aquele que forma a luz e cria as trevas, promove a paz e cria o desastre, conforme Isaías 45, versículo 7. O eclipse solar total no dia 8 de abril de 2024 tem capturado a atenção mundial. Esse fenômeno único poderá ser observado em toda a América do Norte e Central, gerando entusiasmo entre entusiastas da astronomia, educadores e o público em geral. Mídias sociais, veículos de notícias e websites científicos estão repletos de informações, previsões e dicas de observação para o espetáculo vindouro. O eclipse iminente despertou comparações com a bíblica história de Jonas, que passou 3 dias dentro de uma baleia antes de ser liberto em Nínive. Curiosamente, o caminho da totalidade do eclipse cruzará sobre 7 diferentes cidades nomeadas Nínive nos Estados Unidos, levando a discussões sobre possíveis conexões bíblicas e profecias. Embora as interpretações variem, essa coincidência adiciona uma camada intrigante ao já fascinante evento astronômico. Sinais no céu. Gênesis 1, versículos 14 a 15, nos fala sobre a criação do Sol, da Lua e das estrelas por Deus. Ele os criou para atuarem como sinais, marcando o tempo e as estações. Quando testemunhamos eventos celestiais como eclipses, alinhamentos planetários e constelações, eles nos lembram de um significado espiritual mais profundo. Esses eventos servem como memoriais, lembrando-nos da sagrada aliança estabelecida por Deus com Abraão. Por meio de Jesus, essa aliança continua, e ele serve como um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Todos nós estamos esperando pelo dia 8 para vermos uma das coisas mais incríveis no céu, o eclipse. Pode ser que alguns de nós não estejam mais aqui da próxima vez que tal maravilha apareça no país. Portanto, estamos realmente ansiosos para vê-lo, com muita empolgação. É provável que muitas e muitas pessoas se interessem por ele, querendo aprender um pouco sobre estrelas e espaço, pelo menos por alguns dias. Com certeza, as pessoas que estudam o espaço estão fazendo o melhor possível para nos mostrar isso de todos os lados, esperando fazer-nos olhar para cima e notar o Sol, a Lua e as estrelas, mais do que costumávamos com certeza. Se podemos aprender lições com pedras, então podemos aprender uma grande lição com o Sol. E se riachos podem nos contar histórias, então o Sol sendo escurecido pode nos contar histórias ainda maiores. Tudo ao nosso redor pode nos ensinar algo, se estivermos prontos para aprender. Não há nada que possamos olhar, ouvir ou tocar que não possa nos ensinar algo importante. Um eclipse é um sinal do fim dos tempos. A Bíblia menciona vários eventos do fim dos tempos que estão conectados a ocorrências celestiais, tais como o Sol, a Lua, estrelas cadentes e até eclipses solares e lunares. Esses eventos celestiais são descritos na Bíblia quando menciona o que acontecerá nos tempos do fim. Por exemplo, quando alguém perguntou sobre o fim dos tempos, Jesus diz: haverá sinais atestando milagres no Sol, e na Lua e nas estrelas, e na Terra haverá angústia e aflição entre as nações perplexas com o rugir e o lançar das ondas do mar. Lucas 21, versículo 25. É natural que quando acontecem eventos espaciais incomuns ou não frequentemente vistos, muitas pessoas reflitam sobre os tempos do fim. Por quê? Versículos como Mateus 24, versículo 29, vêm à mente. Mateus 24, versículo 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol será escurecido e a lua não fornecerá sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Pois as estrelas do céu e suas constelações não brilharão com sua luz. O sol será escuro quando nascer, e a lua não derramará sua luz. Isaías 13, versículo 10. Durante um eclipse solar, o sol parece significativamente mais escuro à medida que a lua passa entre ele e a terra, bloqueando sua luz. Da mesma forma, durante um eclipse lunar, a lua parece mais escura à medida que passa pela sombra da terra e reflete menos luz.
Portanto, sim, parece haver uma possível conexão entre um eclipse e os tempos do fim. Deve-se notar que não há como conectar um eclipse específico com o cumprimento da profecia dos tempos do fim. Eclipses são, na verdade, bastante frequentes, com o eclipse solar total acontecendo em algum lugar na Terra cerca de uma vez a cada 18 meses. Eclipses solares parciais ocorrem várias vezes por ano, enquanto eclipses lunares totais ocorrem quase todos os anos na maioria das partes do mundo. Jesus mencionou que um sinal aparecerá imediatamente após a angústia, que é uma referência à abominação da desolação, no versículo 15. Esse sinal aparecerá durante um tempo de grande angústia, que é dito ser desigual desde o início do mundo até agora, e nunca será igualado novamente, conforme declarado no versículo 21. Jesus fala de um tempo de grande problema, que será pior do que qualquer outro tempo na história do mundo. Ele diz que será tão terrível que, se não fosse abreviado, ninguém sobreviveria. Esse tempo de problema ocorrerá no meio da tribulação e será acompanhado por muitos outros sinais. É importante notar que isso não é um eclipse regular, mas algo muito mais significativo. É importante notar que Jesus disse que ninguém sabe o dia ou a hora de seu retorno. Mateus 24, versículo 36. Mas daquele dia e hora exatos, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho em sua humanidade, mas somente o Pai. Eclipses são um fenômeno bem definido que pode ser calculado e previsto até o segundo. Portanto, é improvável que um eclipse possa ser o momento preciso do retorno de Cristo. Quanto à nossa curiosidade sobre o momento do arrebatamento, a identidade do anticristo, o início da tribulação e o significado da abominação da desolação, essas perguntas terão que permanecer sem resposta por enquanto. O apóstolo Pedro nos dá instruções práticas à luz dos tempos do fim. Segundo Pedro 3, versículos 11 a 12. Uma vez que todas essas coisas serão destruídas dessa maneira, que tipo de pessoas vocês devem ser no ínterim? Em comportamento santo, isto é, em um padrão de vida diária que o diferencia como um crente, e em piedade, exibindo profundo respeito por nosso Deus impressionante, enquanto você procura ansiosamente e espera a vinda do dia de Deus. Pois nesse dia, os céus serão destruídos pelo fogo e os elementos materiais derreterão com calor intenso. Sabemos que veremos então a nova criação, onde a justiça habita. Versículo 13. Viver nossas vidas na expectativa do retorno de Cristo requer que levemos uma vida de santidade e prontidão constante. Eclipses nas profecias. O grande eclipse do Apocalipse, o eclipse profetizado. Apocalipse 6, versículo 12. Eu assisti enquanto ele abria o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de cabelo de cabra. A lua inteira se tornou vermelha como sangue. Vemos um eclipse nos 7 selos do Apocalipse. O Apocalipse é não apenas distinto de outros livros do Novo Testamento em conteúdo. O Apocalipse nunca foi pretendido para ser escrito por João. Ele nunca sequer considerou isso. Veio como uma revelação completamente inesperada, tanto em forma verbal quanto visual para ele. Ele foi repetidamente instruído a escrever tudo o que ouvia e via, como ele ouvia e via essa incrível série de vozes e visões. O comando repetido implica que ele se tornou tão absorto no que estava acontecendo com ele que ocasionalmente esquecia de registrá-lo. Foi escrito apressadamente sob condições distrativas. Considere assistir a um filme, enquanto lhe dizem para anotar tudo no papel. Tudo isso sugere que João não escreveu o livro do Apocalipse. Ele foi simplesmente o amanuense que o levou adiante. Então, quem foi o autor exatamente? A mensagem foi frequentemente entregue a ele por anjos. O livro, mais do que qualquer outro no Novo Testamento, merece o nome Apocalipse. A palavra grega traduzida na primeira sentença é apocalipsis, que deu origem ao substantivo apocalipse e ao adjetivo apocalíptico, que agora é mais comumente usado para descrever outras obras de estilo e conteúdo semelhantes. A palavra raiz significa desvelamento. É o ato de remover uma cortina para revelar o que estava oculto, como no desvelamento de uma pintura ou placa.
No contexto das Escrituras, é a revelação daquilo que está oculto ao homem, mas conhecido por Deus. Algumas coisas estão ocultas ao homem, a menos que Deus escolha revelá-las a ele. Após a abertura dos selos, os cavaleiros aparecem. O Apocalipse fala sobre vários termos, como selos. Os selos são desastres. A ação está em Apocalipse 5, com a busca por alguém no céu e na terra, alguém digno de quebrar os selos e abrir o pergaminho. A importância do pergaminho torna-se clara à luz dos eventos. O programa que trará a era da história terrestre na qual vivemos deve estar escrito nele. Cristo foi o único encontrado digno de abrir o pequeno pergaminho, a escritura de posse do universo. Em Apocalipse 5, à medida que ele quebra os 7 selos do pergaminho, cada selo revela uma nova manifestação do julgamento de Deus sobre a terra durante o futuro período da tribulação. Os 4 cavalos e seus cavaleiros não são destinados a retratar indivíduos específicos, mas sim forças no mundo. Alguns, por outro lado, acreditam que esse cavaleiro é o anticristo. O segundo selo retratado em Apocalipse 6, versículos 3 a 4, introduz um cavalo vermelho. Isso representa guerra e derramamento de sangue, um período onde a paz é retirada, levando a conflito e destruição. O terceiro selo, o cavalo preto. Em Apocalipse 6, versículos 5 a 6, o terceiro selo revela um cavalo preto. A visão geralmente é entendida para simbolizar um tempo de fome e dificuldade econômica. O quarto selo no livro do Apocalipse é sobre um cavalo pálido, e seu cavaleiro é chamado Morte. Isso simboliza muita morte e doença, fazendo com que muitas pessoas morram. Em termos simples, essa parte do Apocalipse fala sobre um tempo quando muitas pessoas na terra morrerão. O quinto selo, Apocalipse 6, versículos 9 a 11, abre o quinto selo, revelando as almas dos mártires. Esse selo mostra como pessoas que acreditam em sua fé em Deus que sofrem, ou até morrem por ela. Ele lhes diz para ficarem pacientes e continuarem acreditando, mesmo quando as coisas ficarem realmente difíceis. O sexto selo, distúrbios cósmicos. O sexto selo em Apocalipse 6, versículos 12 a 17, traz caos aos céus. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de cabelo de cabra. A lua inteira se tornou vermelha como sangue. Esse selo sugere grandes perturbações cósmicas e naturais, simbolizando o julgamento divino e a agitação de poderes terrestres. O sexto selo fala sobre grandes mudanças e desastres na natureza e no universo, mostrando o poder de Deus e como ele pode mudar as coisas na terra. Eu assisti enquanto ele abria o sexto selo. Houve um grande terremoto. Apocalipse 6, versículo 12. Isso significa que poderia haver um terremoto enorme e muito destrutivo, mostrando um tempo de muito caos e grandes mudanças na terra. O sol se tornou negro, como saco de cabelo de cabra. A lua inteira se tornou vermelha como sangue. Apocalipse 6, versículo 12. Isso descreve mudanças estranhas e assustadoras no céu. O sol fica escuro e a lua aparece vermelha, o que poderia simbolizar perturbações significativas no mundo natural. As estrelas no céu caíram na terra. Apocalipse 6, versículo 13. Essa parte da visão sugere uma cena onde parece que estrelas estão caindo do céu, adicionando ao caos e medo. Os céus recuaram como um pergaminho sendo enrolado. Apocalipse 6, versículo 14. Isso implica que o próprio céu parece estar mudando ou desaparecendo, um sinal de alterações significativas no mundo, como as pessoas o conhecem. Toda montanha e ilha foi removida do seu lugar. Isso indica mudanças extremas na paisagem da Terra, com montanhas e ilhas mudando de suas posições usuais. Este vídeo cobre 3 sinais nos céus no final da era. Jesus oferece sinais vitais que têm um tema comum. Eles têm alguma relação com os céus. Neste ponto, ele também diz a seus discípulos que ele retornará nas nuvens e que os crentes o encontrarão no ar. Esses sinais e promessas voltam nosso olhar para o céu. Número 1. O falso profeta. Um sinal impressionante no céu é alcançado pelo falso profeta, que é o principal apoiador do anticristo.
A extensão das habilidades dessa pessoa aparentemente levará alguns a se desviarem de sua fé. Mateus 24 nos dá essa visão. Então, se algum homem lhe disser, olha, aqui está o Cristo, ou lá não acredite, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e mostrarão grandes sinais e maravilhas, de tal modo que, se possível, enganarão até os eleitos. Mateus 24, versículos 23 a 24. Apocalipse 13 fala sobre as realizações desse falso profeta. E ele faz grandes maravilhas, de modo que ele faz fogo descer do céu na terra, à vista dos homens, e engana aqueles que habitam na terra pelos meios daqueles milagres, que ele tinha poder para fazer à vista da besta. Dizendo aos que habitam na terra, que eles devem fazer uma imagem à besta, que tinha a ferida pela espada e vivia. Apocalipse 13, versículos 13 a 14. Esse homem será capaz de trazer fogo do céu. Eu não conheço nenhum pregador que possa fazer isso hoje. E ainda assim, ele é um servo de Satanás e usa esses sinais sobrenaturais para enganar as pessoas. Satanás é capaz de muitos sinais e maravilhas dramáticos. Muitos cristãos tendem a pensar que, se é sobrenatural, deve vir de Deus. Isso não é verdade, e devemos ter isso em mente. Em Atos 16, lemos sobre uma adivinha, uma escrava que segue Paulo e Silas pelas ruas e diz: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos anunciam o caminho da salvação. Atos 16, versículo 17. Ela é a primeira pessoa em Filipos a saber quem eles são, mas ela é uma serva de Satanás. Ela tem uma palavra de conhecimento satânica. Como Paulo reage? Ele a faz lembrar da igreja de Filipos? Não. Ele expulsa o demônio de adivinhação dela. Vejo tantos cristãos sendo preparados para o engano por poderes sobrenaturais satânicos, porque estão fascinados com o futuro através de falsos sinais e maravilhas. A verdade não é estabelecida por sinais. A palavra de Deus estabelece a verdade. Jesus disse: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, versículo 17. Isso é tudo o que temos que saber. Qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus não é verdade e não é contrária a Deus. Jesus diz em Mateus 24, versículo 25, eis que eu vos disse antes. Em outras palavras, você não pode dizer que nunca foi avisado. Na verdade, aqueles que lerem este livro nunca mais poderão dizer que não foram avisados. Número 2. Cristo vem nas nuvens. Alguns acreditam em uma teoria de que a igreja se tornará tão poderosa politicamente que tomará o mundo, colocará tudo em ordem e entregará a Jesus quando ele vier. Isso não corresponde ao que a Escritura diz. Não há a menor indicação de que o mundo estará em boa ordem quando Jesus vier. Pelo contrário, estará na pior ordem de todos os tempos. Será necessário que Jesus, não a igreja, coloque tudo em ordem. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E então todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, versículo 30. Note os dois então neste versículo. Zacarias profetiza que todas as tribos de Israel se lamentarão quando virem seu Messias e reconhecerem que foram eles que o crucificaram. Zacarias 12, versículos 10 a 14. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem traspassaram, e se lamentarão por ele como quem se lamenta por um filho único, e estarão amargurados por ele, como quem está amargurado pelo primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Adad-rimon no vale de Megido, e a terra se lamentará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e suas mulheres à parte, todas as famílias que restarem, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Aparentemente, esse luto se espalhará para todas as tribos da terra quando também virem Jesus vindo em glória.
Parte da razão pela qual um falso Messias enganará as pessoas é a crença de que o retorno de Jesus pode ser restrito a um local. Jesus diz algo bem diferente. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está nos aposentos secretos, não acrediteis. Pois como o relâmpago sai do leste e brilha até o oeste, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículos 26 a 27. Pense no Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Quando ele vier, haverá uma glória tripla, como o versículo seguinte mostra. Pois quem quer que se envergonhe de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua própria glória, e na do Pai e dos santos anjos. Lucas 9, versículo 26. Haverá a glória de Jesus, a glória do Pai e a glória dos anjos. Isaías 24, versículo 23, diz que o sol e a lua ficarão envergonhados, porque sua luz será tão fraca e ineficaz em comparação. Então a lua se confundirá e o sol se envergonhará, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e diante dos seus anciãos gloriosamente. Consegue imaginar? E além disso, essa luz, mesmo sendo tão brilhante, não machucará nossos olhos. Você está ansioso por isso? É algo pelo qual vale a pena esperar, pelo qual vale a pena suportar. Se perdermos de vista isso, ficaremos desanimados porque as coisas piorarão. Lembre-se, as dores do parto não diminuirão à medida que o fim se aproxima, elas aumentarão. Número 3, estrelas cadentes. Há mais sinais nos céus que anunciarão sua vinda. Em Mateus 24, versículo 29, lemos: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. As palavras "as estrelas cairão do céu" podem ser entendidas de várias maneiras, mas eu não acho que apontem para as estrelas que vemos à noite. Alguns estão inclinados a pensar que significam que os anjos satânicos nos céus serão destronados e lançados para baixo. Deixe-me fornecer 2 exemplos disso do livro do Apocalipse. E o terceiro anjo tocou, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como se fosse uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é chamado Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse 8, versículos 10 a 11. Este é um anjo satânico que é desalojado do céu. E então, no início do capítulo 9, o 5º anjo tocou, e viu uma estrela que caíra do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do poço. Apocalipse 9, versículos 1 a 2. Anjos satânicos são representados aqui como estrelas no céu. Eu não imagino todo o corpo das constelações caindo. Eu imagino os poderes dos céus, o trono de Satanás em seu reino, no céu sendo perturbado, ao ponto onde seus anjos começam a ser sacudidos de suas posições, o eclipse solar, a glória de Deus velada e revelada. Eclipses solares totais são ocorrências raras que frequentemente se tornam grandes eventos culturais. O eclipse que ocorreu no final do verão de 2017 não foi exceção. Muitas pessoas viajaram centenas de milhas para estar no caminho da totalidade, onde puderam testemunhar o efeito completo do eclipse. Outros seguiram a cobertura ao vivo em seus smartphones ou laptops, ansiosos para assistir o drama cósmico se desenrolar. Independentemente de estarem no chão ou online, a visão da lua bloqueando o sol e transformando-o em um anel de diamante celestial criou um momento de maravilha inspiradora. Os cristãos experimentam um senso de maravilha ainda mais intenso, que é uma representação vibrante das primeiras palavras do Salmo 19. O versículo afirma que os céus revelam a glória de Deus e o céu mostra suas criações. Essas palavras familiares, no entanto, podem ser proferidas sem realmente refletir sobre seu significado.
Como exatamente um eclipse solar demonstra a glória de Deus? Como esperado, há mais de uma resposta para essa pergunta. Um cosmos finamente ajustado. Eclipses solares totais não são coincidências aleatórias da natureza. Eles seguem um padrão complexo de regras físicas e matemáticas que nos permitem prever sua recorrência anos à frente. Esse padrão depende e dos tamanhos exatos, composições, distâncias relativas e movimentos do Sol, da Lua e da Terra em relação uns aos outros. Se qualquer uma dessas propriedades fosse variar, eclipses totais como os conhecemos nunca ocorreriam. Apesar de sua raridade e singularidade, eclipses totais não são eventos acidentais, mas sim o resultado do alinhamento preciso de corpos celestiais. As propriedades físicas da Terra, da Lua e do Sol são apenas uma pequena parte de um padrão significativamente mais complicado de variáveis cósmicas. Todas essas variáveis devem ser exatamente como são para manter a vida na Terra, e as chances de todas elas caírem no lugar por mera coincidência são astronômicas. Quando consideradas juntas, essas propriedades fornecem evidências convincentes do que cientistas referem como ajuste fino universal. O cosmos, longe de ser o resultado de processos aleatórios, é exatamente o que seu nome sugere, uma ordem criada projetada pela sabedoria incompreensível de uma divindade criadora. O raro evento celestial de um eclipse total serve como um poderoso lembrete dessa realidade. Misericórdia sobre julgamento. Ao longo da história, eclipses foram interpretados como maus presságios ou portentos de desgraça. Através de muitas culturas, eles foram explicados em termos de bestas míticas ou demônios devorando o sol. De fato, o termo moderno eclipse deriva de uma antiga palavra grega, que significa abandonar, desamparar ou falhar. O subtexto é evidente. O sol, a fonte de luz e vida, falhou e desamparou o mundo. Os autores das Escrituras usam linguagem poética para descrever um fenômeno que se assemelha a um eclipse. Eles falam do sol sendo escurecido e da lua se tornando em sangue, que é de natureza profética e ligado ao conceito de julgamento divino. Curiosamente, os escritores do Evangelho registram um evento celestial semelhante que ocorreu durante a crucificação na história real. Agora, desde a 6ª hora, houve trevas sobre toda a terra até a 9ª hora. Mateus 27, versículos 45 a 46. Era agora cerca da 6ª hora, e houve trevas sobre toda a terra até a 9ª hora, enquanto a luz do sol falhava. Lucas 23, versículos 44 a 46, era agora cerca da 6ª hora, meio-dia, e trevas vieram sobre toda a terra até a 9ª hora, 3 horas da tarde, porque o sol foi obscurecido. E o véu do Santíssimo dos Templos foi rasgado em 2, de cima a baixo. E Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, ele expirou. É altamente improvável que o eclipse solar mencionado acima tenha sido um evento natural. Isso é porque eclipses totais normais duram apenas alguns minutos no máximo. É mais provável ter sido um evento sobrenatural único organizado por Deus. Esse evento ecoaria o que aconteceu na cruz. Independentemente da causa, há um paralelo inconfundível entre a luz do sol falhando e o filho sendo desamparado por seu pai. Uma vez que Jesus completou sua obra e pagou a pena total pelo pecado, a escuridão terminou e o sol retornou. Desde a crucificação, todo eclipse solar natural pode ser visto não apenas como um sinal de julgamento, mas também como um sinal de misericórdia triunfando sobre julgamento. Mesmo que a escuridão possa prevalecer por um curto tempo, ela nunca pode bloquear o sol por muito tempo, assim como o túmulo não pôde conter Jesus por muito tempo. Por causa da ressurreição, misericórdia supera julgamento. Tiago 2, versículo 13. Glória velada. O simbolismo do eclipse de uma perspectiva bíblica não se limita à morte de Jesus na cruz sozinho. Disse que representa toda a vida de Jesus como o Filho de Deus em forma humana. O eclipse é visto como um momento na história onde a glória de Deus foi obscurecida em forma humana,
semelhante a como a lua pode temporariamente ocultar a luz do sol. Beleza pura e simples. Além da física complexa e da matemática, além até mesmo do rico simbolismo teológico, eclipses totais falam uma linguagem simples e direta, que é prontamente entendida por todos. Beleza. Aqueles que viram um eclipse em sua totalidade, com suas contas de luz e efeito de anel de diamante, invariavelmente o descrevem como o fenômeno natural mais belo que já experimentaram. Eu acredito que o alinhamento do Sol, da Lua e da Terra, que criou o eclipse, não é uma coincidência. O fato de podermos apreciar a beleza desse evento é evidência da existência de um Deus belo e glorioso. Eu argumentaria que Deus deliberadamente criou o universo para ser belo, e um eclipse solar é uma das muitas maravilhas de sua beleza. Essas coisas belas refletem o caráter e a glória de Deus, e é por isso que merecem mais do que apenas um simples reconhecimento mental de suas criaturas. Eles exigem o envolvimento de todas as faculdades, incluindo a mente, emoções e imaginação. Eles desafiam os portadores da imagem de Deus a se deleitarem em sua criação, pelo bem de seu Criador. Trevin Wax, no The Gospel Coalition, resume dessa maneira: eu quero te contar algo importante hoje. Assim como Deus fez tanto a noite quanto o dia, Deus também faz eclipses acontecerem. Esta é uma maneira que Deus nos mostra que Ele está no controle de tudo, até do sol e da lua. Já que Deus criou tanto a noite quanto o dia, sabemos que Ele tem um plano para tudo, até para eclipses. Ele quer que entendamos algo importante a partir deles. Por último, tudo que Deus fez, seja luz durante o dia ou escuridão à noite, é como uma lição que Ele está nos ensinando. Então, quando vivemos um eclipse, é como se Deus estivesse nos dando uma lição especial. Definitivamente, há algo importante que Ele está nos dizendo através desses eclipses. Primeiramente, eclipses fazem parte do plano de Deus. Há muito tempo atrás, as pessoas na Inglaterra, que não sabiam muito, ficavam realmente assustadas quando viam um eclipse. Eles não entendiam do que se tratava. Eles achavam com certeza que algo ruim, como uma guerra, falta de alimento ou um grande incêndio, iria acontecer. Eles estavam totalmente certos de que algo realmente assustador estava a caminho, porque viam o eclipse como um sinal de aviso de que coisas ruins estavam para acontecer. Eles estavam completamente confusos e não tinham ideia de como explicar isso, sem conhecer a explicação que agora nos tranquiliza. E você sabe, mesmo hoje, em outros lugares onde as pessoas ainda não entendem muito, um eclipse é visto como algo realmente traiçoeiro e difícil de explicar. E eu acho que até mesmo entre muitos de nós, um eclipse é visto como algo que não se encaixa nas regras normais da natureza. Mas, em segundo lugar, tudo que Deus cria tem um desígnio. Quando Deus cria a luz, Ele tem um motivo para isso. E quando Ele cria a escuridão, Ele tem um bom motivo para isso também. Deus nem sempre compartilha seus motivos conosco, mas Ele sempre tem um. Dizemos que Deus é um Deus soberano. Isso significa que às vezes Ele faz coisas por motivos que talvez não entendamos, mas Ele nunca faz coisas sem pensar. Deus faz tudo por um motivo, não apenas porque Ele quer, mas porque Ele pensou sobre isso e decidiu que é a melhor coisa a fazer. Isso nos mostra que em tudo que Deus faz, há pensamento, sabedoria e um plano por trás disso. Bunkers subterrâneos. A Bíblia menciona eventos atuais como bunkers. Explicar esse assunto envolve abordar 3 quebra-cabeças complexos. Vamos simplificá-los e discutir como eles se relacionam. Quebra-cabeça 1. A profecia. Apocalipse 6, versículos 15 a 16. E os reis da terra, e os grandes homens, e os ricos, e os chefes militares, e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e entre as rochas das montanhas. E diziam aos montes e às rochas: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Os bunkers aparecem em Apocalipse 6, e Apocalipse 6 a 16 cobre Satanás na terra.
Este segmento particular do livro é o cerne da questão, o coração do assunto, e pode ser bastante desafiador para compreender. Infelizmente, agora chegamos à parte mais desagradável do livro, os piores julgamentos. A situação vai se deteriorar significativamente antes de qualquer melhoria poder ser vista. O cenário retratado nos próximos capítulos é sombrio. No entanto, é reconfortante saber que o cenário retratado no livro é o pior que pode ser. O leitor pode se consolar com o fato de que as coisas só vão melhorar daqui para frente. No entanto, os próximos capítulos são perturbadores o suficiente para fazer alguém se sentir desconfortável. Os bunkers são mencionados como parte da profecia ainda a ser cumprida, pois fazem parte dos 7 selos. No momento sendo referido, nenhuma quantidade de autoridade, grandeza, riquezas, bravura ou força será capaz de fornecer apoio às pessoas. Nenhum bunker ou gaiolas de aço elegantes parecerão seguros o suficiente. Mesmo aqueles que eram considerados sem nada a temer estarão cheios de um senso de espanto naquele dia. A situação será tão avassaladora que eu desejaria que tudo desabasse. Tome um momento para contemplar a cena diante de você e observe a extensão do medo e espanto exibido pelos presentes. Suas reações são sem dúvida intensas e palpáveis, um testemunho da gravidade da situação. Em tempos de extrema dificuldade, seu estado emocional se tornará tão intenso que pode levá-los a sentir como se estivessem sendo empurrados para seus limites. O peso de suas dificuldades pode se tornar tão insuportável que eles podem sentir como se não tivessem outra escolha, a não ser desistir. A situação se torna tão terrível que as pessoas são levadas ao ponto de desespero. Eles até desejam que as montanhas caiam sobre eles e as colinas os cubram. Eles prefeririam desaparecer completamente, cessar de existir. Além disso, observe a causa de seu terror, a saber, o semblante irado daquele que está assentado no trono e a ira do Cordeiro. Todos os indivíduos são igualmente humilhados pela ira de Deus. Este julgamento é especialmente profundo, pois é a ira do Cordeiro. É a ira furiosa do amor, a ira do amor altruísta que fez tudo o que é possível para a nossa salvação. Essa ira nos diz com absoluta certeza que o mal eventualmente será destruído por Deus. Eles dizem em seus bunkers: esconde-nos da face daquele que está assentado no trono. As pessoas não se escondem apenas do medo do castigo, mas também da própria visão do Todo-Poderoso que reina no céu. As coisas que mais aterrorizam os pecadores não são apenas o pensamento de morrer, mas a presença intimidadora e esmagadora do próprio Deus. A afirmação enfatiza a unidade inseparável entre Cristo e Deus. Sugere que qualquer coisa que cause desprazer a Cristo também causa desprazer a Deus, pois eles são um e o mesmo. Isso implica que a vontade e intenção de Cristo e Deus são idênticas e eles compartilham um único propósito divino. Embora Deus seja invisível, ele pode fazer os habitantes deste mundo cientes de seu severo desprazer. Embora Cristo seja frequentemente retratado como um Cordeiro gentil, é importante lembrar que ele é capaz de ira até ao ponto de fúria. A ira do Cordeiro é extremamente aterrorizante. Como se o próprio que nos salva da ira de Deus se torna nosso inimigo, então quem intercederá por nós? Aqueles que caem vítimas da ira do Redentor estarão sem esperança. Seu destino estará selado sem chance de redenção. Este é o fundo do poço da desesperança e desespero. Ao longo da história, observou-se que os indivíduos são apresentados com oportunidades e períodos de graça para se arrependerem de seus pecados. Da mesma forma, Deus também tem seu próprio dia de ira justa, um dia onde todos os pecadores terão que enfrentar as consequências de seus erros. Esse dia será tão terrível que até os pecadores mais corajosos não serão capazes de suportar diante de Deus. O povo da Judéia e de Jerusalém experimentou o terror desse dia durante sua destruição, e ele recairá sobre todos os pecadores impenitentes no dia do julgamento final. A angústia, o medo e o desespero que serão experimentados pelos pecadores nesse dia serão imensuráveis. A ira do Cordeiro. Em tempos de dificuldade,
Os seres humanos procurarão desesperadamente por abrigo e segurança, onde puderem encontrar. É nesses momentos que a natureza fugaz e temporária da existência humana se torna evidente. A convulsão no céu não é apenas um evento ordinário, mas um aviso de um terror maior por vir. É a expressão da ira de Deus, uma força aterrorizante e impressionante que está além da compreensão humana. A ira do Cordeiro é uma frase incomum que as pessoas aterrorizadas usaram para descrever as calamidades que experimentaram. Vale a pena notar que eles não veem o Cordeiro de Deus que deu sua vida pelo pecado humano, ou Deus que enviou seu Filho para morrer, como a causa dessas calamidades. João 3, versículos 16 a 17. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O povo do mundo ainda vê Deus como um ser vingativo. A ira de Deus, claro, é um tema básico da Bíblia. O Apocalipse nos diz muito sobre isso. Apocalipse 19, versículo 15. Da sua boca sai uma palavra afiada, para que com ela ele possa golpear as nações. E ele as governará com uma vara de ferro, e ele pisa o lagar do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Outro termo para o dia do Senhor é um dia de julgamento, como descrito pelos profetas Joel e Sofonias. Joel descreveu como terrível, enquanto Sofonias caracterizou como um dia de angústia e aflição, um dia de problema e ruína, um dia de escuridão e melancolia, um dia de nuvens e escuridão. A ira de Deus não é uma manifestação de ódio vingativo ou vindicatividade pessoal. Em vez disso, é a resposta santa de Deus ao pecado não arrependido, que é a causa raiz da miséria e sofrimento que os humanos trazem sobre si mesmos. Durante esse tempo de julgamento, as pessoas da terra, até mesmo reis, fazem uma pergunta legítima: quem pode suportar? A pergunta é uma citação de Malaquias 3, versículo 2. Quem pode suportar o dia da sua vinda? Quem pode ficar de pé quando ele aparecer? No livro de Isaías, há uma referência ao enrolar dos céus como um pergaminho, em relação ao dia do Senhor. Isso é uma metáfora para um julgamento cósmico, onde Deus pune as nações ímpias. O trecho também menciona que os exércitos dos céus murcham como uma folha em uma figueira. O trecho também indica que é, em última análise, a lealdade a Jesus Cristo, e não o status social, que determina o destino de alguém. Os antigos frequentemente usavam opostos para categorizar as pessoas, como escravo e livre, mas a morte nega tais distinções. Jó 3, versículo 19. O pequeno e o grande estão lá, e o escravo é livre do seu senhor. No versículo 15, João enfatiza que ninguém, do mais alto ao mais baixo, estará isento de julgamento. Versos anteriores indicam que, diante de desastres naturais, a humanidade é frequentemente levada a admitir algo normalmente suprimido, uma admissão de que Deus é Deus e que o que está acontecendo é seu julgamento. Os eventos que se aproximam foram tremendos, e vários acontecimentos contribuíram para tornar aquele dia e era extremamente terríveis. Primeiro, foi um grande terremoto. Segundo, o sol se tornou negro como saco de cabelo, seja naturalmente por um eclipse total, ou politicamente pela queda dos principais governantes e governadores da terra. Terceiro, a lua se tornaria como sangue. Quarto, as estrelas do céu cairão na terra. Quinto, o céu se afastará como um pergaminho quando é enrolado. Sexto, toda montanha e ilha serão movidas do seu lugar. Lemos, um grande terremoto, e o sol se tornou negro como saco de cabelo, e a lua se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra. Isso não será algo estranho. Ao longo da Bíblia, há inúmeras referências a perturbações celestiais que acreditam-se sinalizar a chegada do Messias. Essas ocorrências foram mencionadas nos livros proféticos de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel e Sofonias, bem como pelo próprio Jesus. Essas perturbações são descritas em grande detalhe e acredita-se que tenham um significado simbólico significativo
em relação à chegada do Messias. Sofonias 1, versículos 14 a 16. O grande dia do Senhor está perto, perto e chega rapidamente. Ouça o dia do Senhor. Nesse dia, o guerreiro grita amargamente. O dia é um dia de ira, um dia de aflição e angústia, um dia de destruição e desolação, um dia de escuridão e melancolia, um dia de nuvens e densas trevas, um dia de trombeta e grito de batalha contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Também vemos algo igualmente desastroso em Joel 2, versículos 10 a 11. Diante deles a terra treme, os céus tremem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas perdem o seu brilho. O Senhor troveja à frente do seu exército, seu acampamento é imenso. Quem executa a sua palavra é poderoso. O dia do Senhor é grandioso e muito temível. Quem pode suportá-lo? Terremotos eram frequentemente considerados um sinal de intervenção divina ao longo do Antigo Testamento. Por exemplo, a montanha inteira tremeu violentamente quando Deus desceu sobre o Monte Sinai. Da mesma forma, o profeta Isaías previu que o Senhor um dia sacudiria a terra como forma de castigo. No livro de Ageu, o próprio Senhor declara que em breve sacudiria os céus e a terra, o mar e a terra seca, como meio de demonstrar seu poder e autoridade. Isso é, sem dúvida, o poder de Deus. Neste caso, lemos: o sol se tornou negro como saco de cabelo, e a lua se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra. É melhor considerar essas imagens como realistas, ainda que poéticas. A linguagem de João não era tecnicamente precisa, mas ele simplesmente retratou o que observou. Qual é o entendimento bíblico da ira de Deus? Ira refere-se à reação emocional, a uma injustiça percebida ou má ação. Pode ser descrita como raiva, irritação, indignação ou irritação. Tanto humanos quanto Deus podem exibir ira, mas há uma diferença significativa entre os dois. A ira de Deus é sempre santa e justificada, mas a ira do homem raramente é justificada e nunca é santa. O Antigo Testamento retrata a ira de Deus como uma reação divina ao pecado e desobediência humanos. Mais frequentemente, a idolatria desencadeia essa ira divina. Por exemplo, o Salmo 78, versículos 56 a 66, relata a idolatria de Israel. A ira divina é consistentemente direcionada àqueles que falharam em seguir a vontade de Deus. Salmo 2, versículos 1 a 6. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper as suas algemas e lançar de nós as suas cordas. Aquele que se assenta no céu sorri, o Senhor zomba deles. Então ele fala a eles em sua ira e os aterroriza em seu furor, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei sobre Sião, o meu santo monte. A ira de Deus contra o pecado e a desobediência é completamente justificada, porque o plano de Deus para a humanidade é santo e perfeito, assim como Deus mesmo. Deus fez um caminho para receber seu favor divino, que é através do arrependimento. Ao se arrepender, um pecador pode desviar a ira de Deus de si mesmo. No entanto, se alguém rejeita esse plano perfeito, eles rejeitam o amor, a misericórdia, a graça e o favor de Deus, e incorrerão em sua ira justa. O Novo Testamento suporta o conceito de um Deus irado que julga o pecado. A história do homem rico e Lázaro ilustra o julgamento de Deus e as severas consequências para os pecadores impenitentes. João 3, versículo 36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Quem crê no Filho não sofrerá a ira de Deus por seu pecado, porque o Filho tomou sobre si a ira de Deus quando morreu em nosso lugar na cruz. Aqueles que não creem no Filho, que não o recebem como Salvador, serão julgados no dia da ira. Romanos 2, versículos 5 a 6. Mas por causa de tua teimosia e teu coração impenitente, estás acumulando ira contra ti mesmo para o dia da ira e revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um conforme suas obras. A ira de Deus é uma coisa temível e aterrorizante.
Apenas aqueles que foram cobertos pelo sangue de Cristo, derramado por nós na cruz, podem ter certeza de que a ira de Deus nunca cairá sobre eles. Romanos 5, versículo 9. Muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O homem humilhado, Deus exaltado. Deus tem maneiras incríveis de fazer os homens se sentirem como se não fossem mais do que pó. Ele varrerá dinastias inteiras, assim como as pessoas removem um formigueiro quando ele se torna um incômodo. Se você examinar os livros de história, descobrirá que o Senhor, em todas as obras da providência que foram feitas até este ponto, tem estado continuamente abaixando olhares altivos e fazendo a altivez do homem ser humilhada. De fato, parece que essa é a obra milagrosa de Deus. E se houvesse um homem que se voltasse para mim e perguntasse: o que Deus está fazendo? Eu responderia dizendo: Ele está elevando os humildes, enquanto está rebaixando os orgulhosos. Ele sempre parece estar envolvido nisso, como se fosse sua obra natural e ele se deleitasse nela. Ele derruba ninhos construídos entre as estrelas. O que está sendo feito continuamente em sua providência continuará até que o orgulho da humanidade seja completamente erradicado. Não haverá mais lugar neste céu para qualquer tipo de majestade, exceto para o Rei dos Reis. Sob o dossel do céu, haverá apenas um nome diante do qual as pessoas se curvarão, um trono que será altamente considerado nas mentes das pessoas, e apenas um nome pelo qual todas as famílias da terra serão chamadas, e naquele dia, quando toda a terra estiver cheia de sua glória, como as águas cobrem o mar, será dito: Ele derrubou a arrogância do homem, e o Senhor sozinho é exaltado. Nossas boas obras e méritos não podem nos salvar. Em vez disso, devemos voltar-nos para Cristo e contemplar suas feridas, que são a fonte da salvação, misericórdia e paz. Para ser salvo, os pecadores devem reconhecer Cristo como seu único Salvador e honrá-lo, mesmo que ele tenha sido desprezado e humilhado durante sua vida terrena. Esta mensagem humilha a humanidade e desencoraja a arrogância. Possivelmente, não há nada no Evangelho que ofenda mais o orgulho de algumas pessoas do que a doutrina de que o homem é um pecador espiritualmente morto, e é salvo pela obra de outro. Infelizmente, muitos se afastaram dele. Jesus estava triste pelo fato de as pessoas estarem recusando sua graça e misericórdia, e em vez disso, escolhendo se privar do amor e da compaixão que ele tinha para oferecer. Algumas pessoas até pararam de ouvir Jesus porque discordavam de seus ensinamentos. É importante lembrar que temos a escolha de aceitar ou rejeitar a mensagem de Jesus. Oremos. Pai Celestial, ao nos reunirmos aqui hoje, viemos diante de Ti com corações humildes, buscando refúgio e proteção sob Tuas asas divinas. Somos gratos por Teu amor inabalável e pelas promessas que nos concedeste. Nas palavras do Salmo 91, encontramos consolo e força, sabendo que aqueles que habitam em Teu abrigo encontrarão descanso e segurança. Senhor, concede-nos a sabedoria para habitar em Teu lugar secreto, para permanecer em Tua presença todos os dias de nossas vidas. Ajuda-nos a voltar nossos corações para Ti, buscando conforto e orientação em tempos de dificuldade e incerteza. Assim como um pássaro encontra segurança em seu ninho, que possamos encontrar nosso refúgio em Ti, sabendo que Tu és nossa fortaleza e nossa rocha. Diante da adversidade e dos desafios que podem nos cercar, que não sejamos consumidos pelo medo ou pela ansiedade. Em vez disso, infunde em nós um espírito de coragem e confiança, sabendo que estás conosco onde quer que vamos. Como um escudo, Tua fidelidade nos envolve, protegendo-nos do mal e nos guiando pelos caminhos da justiça. Senhor, em Tua misericórdia, protege-nos das armadilhas do inimigo e dos perigos que espreitam na escuridão. Blinda-nos de doenças, calamidades e danos, e concede-nos Teu favor e proteção divinos. Assim como livraste Teu povo do alcance do inimigo nos tempos antigos, livra-nos de todo o mal e concede-nos vitória sobre todo adversário. Que Teus anjos nos vigiem,
mantendo-nos seguros em todos os nossos caminhos, para que nem mesmo uma pedra tropece nossos pés. Ajuda-nos a caminhar com confiança, sabendo que nos deste autoridade sobre todas as potestades das trevas. Fortalece nossa fé e capacita-nos a permanecer firmes diante da adversidade, sabendo que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, agradecemos pelas tuas promessas de provisão e abundância. Assim como providenciaste o maná no deserto e saciaste a sede do teu povo, provê para todas as nossas necessidades conforme tuas riquezas em glória. Ajuda-nos a confiar em tua provisão e a sermos fiéis mordomos de tudo o que nos confiaste. Concede-nos tua paz, que excede todo entendimento, guardando nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Ajuda-nos a viver em unidade e harmonia uns com os outros, carregando os fardos uns dos outros e elevando-nos mutuamente em amor. Que tua luz brilhe através de nós, iluminando a escuridão e trazendo esperança aos que estão em desespero. Em nome de Jesus, oramos. Amém.